Primeira quem escreve é a Ariana, que é de Cabo Frio, e ela questiona duas questões muito simples. Uma questão muito simples que às vezes a gente escuta, a pessoa tem medo disso, eu já particularmente já tive medo dessa situação. Ela fala assim: Padre Fábio, quando alguém morre, ela pode aparecer para alguém que está vivo? Minha filha, eu já tive medo demais dessa história de defunto aparecer para a gente. Hoje não tenho mais não. Aliás, é tão bom quando a gente vai vencendo esses medos que nascem do dito popular, não é? Você também já teve medo, Danilo? Nossa Senhora, quando morria alguém na minha redondeza lá, eu quase que eu precisava mudar. Tinha pavor de passar na frente da casa da pessoa que morreu, e tinha medo de cemitério, tinha medo de urna, não podia ver uma funerária que eu já ficava tremendo. E hoje, graças a Deus, eu tenho superado muito isso. A partir dessa convicção, minha gente, que quem morre não vem aqui mais tentar nenhuma situação conosco. A gente acredita na comunhão dos mortos, né? A gente está em comunhão com aqueles que morreram, porque a gente acredita na comunhão dos santos. É diferente. Uma coisa é eu rezar, pedir por aquelas pessoas que já morreram e ter com elas esse vínculo. A saudade é um vínculo que a gente pode ter com quem já se foi. Agora, não faz parte do meu contexto de fé e eu tenho a possibilidade de falar com os mortos. Existem aqueles que acreditam nisso. Não é o meu contexto de fé. Como é que eu lido com aqueles que já morreram? Com profundo respeito e com o devido sentimento que a ele cabe. Se eu amava, tenho saudade. Se não, às vezes me recordo, de vez em quando, daquela pessoa que já morreu, não provoca em mim absolutamente nada, mas respeito aquele morto porque eu sei que ele é causa de saudade para muitas pessoas. Isso é que é interessante. Eu não tenho medo mais que apareça para mim ou que venham me visitar. Então, superei isso. Para mim me fez muito bem, porque esse medo me travava demais. Era uma coisa que realmente me causava um desconforto. É claro que quando a gente vê uma situação de uma morte trágica, a gente pode até ficar impressionado com aquilo, mas não fique com medo de que essa pessoa vá puxar o seu pé à noite. E a mãe da gente ainda fazia questão de falar isso, né? Ou aqueles amigos bobinhos, né, que querem ser engraçados. Ah, se eu morrer, eu venho puxar o seu pé. Não, por favor, não venha, que eu não pretendo ter essa visita, não. E eu acho interessante porque quando a minha irmã morreu, a Heloísa, foi o momento em que eu perdi muito desse medo. Porque a coisa que eu mais queria na minha vida é ter a oportunidade de encontrar-me com ela de novo. Uma única vez que fosse. E como eu tinha medo que os mortos aparecessem para mim naquela época, eu comecei a encontrar naquele medo, então, uma solução, né? Já que eu tenho medo, é porque eu acredito que possa acontecer. Então tá bom, Heloísa, gostaria muito que você me aparecesse hoje, que você viesse aqui, que eu preciso resolver umas questões com você. Fazia isso tremendo assim, igual uma vara verde. E Heloísa, que me amava tanto, tenho certeza que não deixaria de atender um pedido meu. Ela não veio, então eu acredito que eu não tenha esse direito de pedir isso, e muito menos ela terá essa possibilidade de me visitar. Mas volto a dizer, é a minha convicção de fé. Essa é a convicção de fé cristã católica. Nós não acreditamos que podemos falar com os mortos. Os espíritas acreditam nisso. Faz parte da vida de fé deles e nós respeitamos. Mas para nós, cristãos católicos, não faz parte da nossa fé. Nós acreditamos na comunhão, é diferente, né? E não na comunicação, essa de alguém estar aqui comigo e falar como eu posso agora falar com você. A Lília Tereza Ferreira, de Americana, escreve e diz assim: Padre, minha mãe faleceu em abril em uma clínica, e depois que perdi minha mãe, eu me sinto mais forte. Mas o problema é que ainda sinto que ela está aqui, presente comigo. Isso é normal? É normal. Faz parte do processo do luto, essa presença, né, essa sensação do outro conosco.
Porque, na verdade, a ausência é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Quando alguém morre, quando alguém é retirado do nosso contexto existencial, eu tenho que reaprender a vida agora sem aquela pessoa. Você que está passando por isso, né? A gente sabe que os primeiros meses são dolorosos demais. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana. Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje. Não importa o quanto as coisas tenham dado errado. Não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano, ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo. Faça o brilho vir mais rápido. Ou então tenha paciência. O brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma
especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer... Maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto, a parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, né? É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é, todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz a santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Não é possível chegar a este lugar que todos nós queremos. Um lugar que não é físico, não é verdade? O cristianismo é uma proposta, antes de ser a conquista de um espaço físico, é a conquista de um jeito de ser. Não é possível viver o cristianismo sem o processo da conversão. E o que é o processo da conversão? É a purificação. Assim como o ouro precisa passar pelo processo da purificação para chegar ao seu valor final. A mesma coisa o diamante. Antes é uma pedra bruta que, se você olha, você nem imagina que tem diamante ali dentro. Mas é no processo da lapidação que se chega ao processo final do diamante. O que interessa naquele que lapida é chegar ao brilho que o diamante pode oferecer. Eu não tenho dúvida de que o cristianismo trabalhe na mesma proposta. Também nós, muitas vezes, somos um diamante bruto. Existe brilho lá dentro, mas é preciso retirar os excessos. É assim que Deus vai trabalhando em mim, vai trabalhando em você, quando nós nos deixamos moldar. Quando nós permitimos que Deus venha nos lapidar através dos seus instrumentos. Às vezes é uma pessoa que passa pela nossa vida, nos dá um conselho, nos dá uma dica. Às vezes é um amigo do dia a dia, que está comprometido com o nosso processo de melhoria humana.
Às vezes é uma pregação que a gente escuta, às vezes é uma palavra do padre, do pastor, de um líder religioso que tem alguma autoridade sobre nós. Deus tem muitas formas de nos lapidar. Deus tem muitas formas de nos retirar os excessos. E às vezes a própria vida se encarrega de fazer isso. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que você olha para trás e você percebe que a vida foi o seu martelo. Foi ela que deu os golpes para que você pudesse chegar ao brilho que você tem hoje. Ou se você ainda não consegue e não pode dizer isso, quem sabe você já tenha a oportunidade de dizer que este processo de sofrimento que você vive está preparando um diamante bonito para brilhar depois. Tudo depende de como nós enfrentamos a vida, de como nós compreendemos o momento. Tudo depende do que nós fazemos com o que a gente sofre. Tudo depende do conselho que a gente escuta, da palavra que caiu no nosso coração. Tudo depende do que a gente faz com tudo isso. Uma coisa é certa: Deus quer acontecer na nossa vida. Não importa o quanto a gente já tem errado até o dia de hoje, não importa o quanto as coisas tenham dado errado, não importa o quanto a gente tenha sofrido. O importante é a gente saber que nós estamos vivendo esse processo de melhoria. Alguns um pouco mais avançados, outros menos. Tudo depende do quanto que a gente deixou essa palavra de Deus trabalhar em nós, os acontecimentos. Um ser humano ele fica diferente dos outros à medida em que ele consegue ser lapidado, em que ele se deixa lapidar, em que ele utiliza um instrumental de Deus que está na história para ele ser transformado. O importante é a gente não desistir. Se de repente hoje você chega à conclusão de que o brilho está muito escondido dentro de você, não caia na tentação de desanimar. Acelere o processo, faça o brilho vir mais rápido, ou então tenha paciência, o brilho vai chegar. Mas o mais importante é a gente ter consciência de que esse processo de Deus em nós tem que ser todo dia. Hoje, antes da gente dormir, nós precisamos melhorar alguma coisa dentro de nós. É assim que Deus acontece no mundo, quando o ser humano se dispõe a ser melhor. Há um teólogo que me chamou muita atenção. O nome dele é André Torres Queiruga. E o Queiruga tem uma reflexão bonita que nos ensina que Deus tem uma forma especial de agir na história através do que ele chama de processo maiêutico. Maiêutica é uma palavra que vem da filosofia grega, muito utilizada por Sócrates, que quer dizer: maiêutica é o mesmo que dar à luz. Sabe por que Sócrates disse isso? Porque ele era filho de uma parteira. O grande filósofo Sócrates era filho de uma parteira. E ele observava a mãe dele trabalhar as mulheres para que os filhos viessem ao mundo. E Sócrates teve uma reflexão brilhante. Era um homem atento ao cotidiano. E do cotidiano fazia filosofia. O que ele percebeu? Que a criança vinha ao mundo pela própria força da natureza. A mãe, que era parteira, apenas facilitava a chegada da criança ao mundo. Mas o nascimento era um mérito da mãe e do filho. O filho já existia. E a mãe conduzia o trabalho de parto, a parteira, ela apenas conduzia o trabalho de parto da mãe. Sócrates, ao observar o trabalho que a mãe dele fazia, descobriu que o conhecimento é assim também. Ele já existe dentro de nós. O que o professor faz é parturiar, É fazer vir à luz aquilo que já está dentro de nós. Queiruga, esse teólogo espanhol que eu estudei, ele descobriu, fez uma intuição bonita que a teologia passa por um processo maiêutico. Deus já está presente no nosso coração. E que evangelizar é fazer vir à luz a presença de Deus que já está em todos nós. E assim, Queiruga vai dizer que existe a maiêutica histórica, isto é,
todos os acontecimentos da história, do mundo que está ao nosso redor, pode nos ajudar a fazer vir à luz este Deus que está dentro de nós. Ou não. Os fatos podem nos fazer dar à luz à santidade que Deus quer, que já colocou dentro de nós pela força da ação de sua graça, ou não. Tudo vai depender se eu permito que esse Deus nasça, ou se eu vou fazer esse Deus morrer em mim mesmo. A maiêutica histórica é isso. São os fatos do tempo, da história, nos ajudando a parturiar o Deus que está dentro de nós. Todos nós precisamos dar à luz aos dons que Deus nos deu. Já está dentro de nós, mas nós precisamos fazer vir para fora. A graça já está em mim, já está em você. Maravilhoso pensar isso, que a mesma graça de Deus que agiu no coração de Santa Teresinha, age no meu coração e age no seu. Com uma diferença. Em Santa Teresinha, Deus não encontrou muitos obstáculos. Por quê? Porque ela fez o seu esforço pessoal de dar espaço para a graça agir. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. Bem, primeira coisa que eu acho que a gente precisa reconstruir é o próprio conceito de oração. Pode ser que a gente tenha aprendido que rezar é uma postura que a gente assume de vez em quando ao longo do dia, quando eu faço o sinal da cruz, quando eu me coloco diante da palavra, quando eu me coloco diante do Santíssimo, quando eu me coloco lá na igreja, ou quando eu me coloco na solidão no meu quarto. E, claro, tudo isso é modelos de oração, né? E esta oração, ela é fruto de disciplina. A gente tem que desafiar a vontade. Não pode ser fruto apenas da nossa vontade. A oração não pode ser fruto de uma obrigação, mas ela também não pode ser um cabresto solto, né? A gente precisa ter a nossa disciplina de oração. Sobretudo no que diz respeito ao estudo da palavra. E o estudo da palavra, a oração, a partir da palavra que a gente chama de Lectio Divina, né, que é um modelo de oração pautado, feito a partir da palavra, ele é absolutamente enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você reza, você toma conhecimento da palavra, que é uma carência entre nós católicos. Então, quando você tem a prática de disciplinadamente, todos os dias, qual é o evangelho de hoje? Você tem ali, e isso não depende de vontade, né? Você sabe que você tem aquele compromisso com a palavra. Porque muitas vezes nós confundimos a qualidade da nossa oração com a emoção que ela nos desperta. Às vezes a gente acha que a gente só rezou se ficou emocionado. Isso não é verdade. Oração não é sinônimo de emoção. Pode ser que em muitos momentos da sua vida você vá rezar e você não vai sentir absolutamente nada no seu coração. Mas não significa que você não esteja rezando. É claro que a gente gosta da emoção da oração, mas nem sempre ela vai acontecer. A nossa oração pode também ultrapassar este momento consagrado, digamos assim, esse encontro marcado com Deus. Eu particularmente acredito que a oração é uma forma de ser também. Tenho lá o meu momento com a palavra, tenho a minha oração, a minha devoção, enfim. Aquilo que faz parte da minha afinidade, né, com Deus, daquilo que eu gosto de fazer como disciplina, mas tenho também que cultivar uma atitude interior, que é muito mais que estar de joelhos. Às vezes nós andando no centro de uma cidade, nós podemos estar muito mais ligados em Deus que necessariamente sentado lá fazendo a leitura do Evangelho. E nós precisamos ter a sensibilidade de rezar o dia a dia. Então, hoje aconteceu uma coisa desagradável lá no seu trabalho. Será que aquela não é a verdadeira matéria-prima da sua oração hoje? No momento em que está acontecendo. No momento em que você toma consciência de que aquilo é a matéria-prima da sua conversão. Veja bem, oração está diretamente ligada à conversão, porque uma motiva a outra. À medida que eu me converto, eu quero rezar, à medida que eu rezo, eu quero me converter. Então você descobrir ali, no seu trabalho, na qualidade daquilo que você faz, você descobrir que tudo isso é rezar. Atender bem um paciente que chegou no seu consultório é rezar.
Porque você reza na prática, você reza na concretude da vida. Você ensinar bem como professora, uma disciplina ali dentro da sala de aula, faça disso uma oração. Oração é tudo aquilo que é agradável a Deus. O que pode agradar o coração de Deus? Não tenha dúvida, é a nossa conduta. O que pode ser mais bonito diante dos olhos de Deus não é a nossa oração decorada, não é o nosso terço decorado, não é o nosso evangelho decorado, não é a nossa ladainha decorada, a nossa novena decorada, não. O que verdadeiramente toca o coração de Deus e, consequentemente, toca também o nosso, como transformação que acontece, é a nossa atitude, que está sendo aprimorada pelo poder do que a gente reza. E aí você descobre que orar é o tempo todo. No momento que você trata bem alguém, você está em oração. A sua vida é uma continuidade daquilo que você reza. Nós pedimos, por exemplo, na oração, nós pedimos a Deus que Ele nos dê paciência. Aí você sai da sua oração, você encontra uma pessoa aborrecida, chata, enjoada. Pronto, e aí? É a hora de concretizar o que você pediu. Eu até penso, olha, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele faz. Senhor, me dê paciência. Aí está aquele monte de gente enjoada do seu lado e você não sabe o que faz com elas. Aí você pede para que Deus te livre delas. Não, uma hora você pede que quer ter paciência. A gente não vai ter paciência lendo o livro. Não é teórico não. Paciência a gente aprende na prática. Então aquela pessoa enjoada, aborrecida, com quem você tem dificuldade, é a continha do seu rosário ali na prática. Cada vez que você pede a proteção do Senhor na sua vida, que você pede a Ele que lhe ajude a crescer na sua caridade, Ele vai lhe dar uma situação concreta para você exercitar a sua caridade. Porque senão, gente, nós vamos ficar teóricos a vida inteira. E Deus não é teórico. Deus é muito concreto na nossa vida. Peça e Ele vai lhe atender. É o que diz a palavra. Mas Ele vai lhe atender dando realidades concretas que vão mexer com você. Não pense que a realidade cairá pronta do céu, não. Rezar é trabalhar a quatro mãos. Deus faz e nós fazemos juntos. Então, se queremos ter paciência e pedimos a Deus que Ele nos dê paciência no momento da nossa oração, você pode ter certeza que na vida prática você vai se confrontar com situações que vão ter que extrair de você a paciência. Senão a sua oração não vai ter efeito. Você vai pedir, Deus vai lhe dar a situação para você mudar, mas você não vai mudar porque você não fez o esforço que a oração pede. É o desdobramento da oração, é a atitude concreta. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos
olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Ela disse: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito com você. Eu, particularmente, também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo que me
como você bem diz, do emparedamento que às vezes o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter naquela hora uma serenidade, uma postura, pelo menos, que possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Na nossa vida, nós precisamos o tempo todo articular realidades que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir e nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes, esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem, criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar, e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Que você só tem essa pergunta, e agora? O que eu faço com tudo isso? De vez em quando, o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte, num primeiro momento, nos paralisa. E a vida faz essa pergunta, e agora? Como é que você vai continuar sem ele? Como é que você vai administrar a vida sem ele? Pois é, aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. Já experimentei isso na carne. E creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agoras semelhantes, as reações podem ser muito diferentes. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. É a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo, porque você não entrou no coração dele. Você só esbarrou nas aparências do sofrimento. E quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela.
O sofrimento retira tudo aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu um novo quadro. E agora? Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho fácil das fugas. E sim, o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia, olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo, Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, fundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendeu a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou o marido Carmo como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente, e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina, a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma forma como a vida pergunta a você também. Eu sei que você também já passou por situações de ser como o José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com a mãe morta, com o pai morto, com o irmão morto, com o amigo que traiu, com o casamento que acabou, com o desemprego que chegou? O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta: e agora? Como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque é assim: quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante. Não deixa a gente crescer. E por isso que é tão interessante, é tão nobre da nossa parte, olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las, da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa: e agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida: e agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. Às vezes a gente só precisa fazer esse movimento, ter coragem de escutar o que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo
do fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com Ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Que sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores. Derrame sobre você, sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil de julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. Que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém que vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida. E de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando,
que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você
ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar,
Hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana. E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos, a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.